Salve Maria e São José. Hoje, dia que a igreja, se reúne para honrar o glorioso São José. Faça essa oração para ele. Qual é o seu impossível que você entregará nas mãos de São José hoje? Ele que é o Pai nutrício de Jesus, o Salvador do Salvador. Foi ele que nos levou a graça da proteção do menino Jesus. Permitiu que ele fosse para o Egito, uma terra pagã, uma terra cheia de perigos. E foi na madrugada que São José ouviu o anjo pedindo, vá. E com seu coração puro e entregue a Deus, simplesmente foi. Que homem faria isso? Que homem estaria em conexão tão próxima com o Altíssimo, que ao ouvir o anjo do Senhor, prontamente se colocaria de pé? Este é São José, um homem que foi tudo para o menino Jesus. Durante todo o período que ele esteve aqui, São José foi aquele que trouxe para ele tudo aquilo que a terra exigiria. Ele deu a força, o ensinamento, o trabalho. Pais, vocês são tão fortes. Deus deu a vocês, cada um de vocês, uma autoridade maravilhosa diante dos seus filhos. Vocês sabiam que um pai tem mais poder sobre a bênção que ele dá no filho que o Papa? A autoridade que um pai tem sobre aquela alma dá mais poder nesta bênção que é dada ao filho do que se você tivesse levado seu filho lá em Roma e pedido para o Papa dar a bênção. Interessante isso, né? Façam seus filhos pedirem a bênção. Dê a bênção aos seus filhos todos os dias. Vocês, homens, pais, são os sacerdotes do lar. Tenham São José, tenham São José em casa. Essa devoção de São José dormindo é tão linda. Você que faz os seus pedidos, coloca debaixo da imagem. E São José é tão rápido, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso. Então por isso que eu estou falando dele aqui. Ele é meu pai. Também nos consagramos a São José uma vez por ano, tá? Mas geralmente acontece em fevereiro. E aí a gente faz a consagração no dia 19 de março, tá bom? Chegamos ao 6º dia. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Santo Espírito, as vossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Como vossa graça é eterna, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Contra o espírito de satisfação dos próprios instintos, da sensualidade e do egoísmo, que os mundanos cultuam como regra absoluta de vida, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo nos ensina a pureza de coração, a misericórdia e a paz, confortando-nos nas perseguições do mundo com as promessas da visão de Deus, da filiação divina, da posse do reino eterno. 1.
Figuro-me entre os que ouvem a palavra de Jesus na montanha das bem-aventuranças. Minhas mãos nas mãos de Maria, em cujo rosto vejo espelhar-se a plena realização das divinas promessas. 2. Divina Mãe do Bom Conselho, prendei-me junto de vós, para que em vossa presença não ouse seguir minhas inclinações egoístas, mas antes ouvir e pôr em ação as bem-aventuranças da pureza e da misericórdia. Que lindo! Primeiro ponto. Bem-aventurados puros de coração. Aos olhos do mundo, a pureza é impossível, e os mundanos a rejeitam em nome da natureza, da ciência e da arte, e aceitam todas as consequências, tornando o ambiente do mundo uma perpétua ocasião, próxima de pecado nas casas, nas ruas, nas salas de diversões, nas mostras de artes, nos insidiosos meios de comunicação. Não querem frenar seu instinto de prazer sensual. Antes dele fazem objeto de uma falsa ciência psicológica. E por isso o mundo é uma treva amarga e sórdida. Infelizes, porque a palavra eterna de Deus anunciou, ao invés que são bem-aventurados, o que tem puro seu coração, sua alma, seu corpo, sua vida. Sim, é preciso força sobrenatural. Não pode haver continência se Deus não a der. Sem embargo, a ninguém é recusada esta graça. Pedi e recebereis, batei e vos abrirão. A promessa da bem-aventurança, verão a Deus. Já bastou. Para mim, pode parar por aí. Vai valer a pena todo esforço. Veremos a Deus. Dizem que as santas almas do purgatório, que lá se encontram em purificação, estão com mais tristeza de não ver a Deus do que pelo sofrimento que estão passando. E olha, que dizem que todo o sofrimento que Jesus teve na cruz não representa um dia de purgatório. Então, é realmente um ambiente que Deus criou por misericórdia para receber seus filhos tão amados e permitir que eles se purifiquem ao invés de perdê-los eternamente. Mas isso não é o certo, não. Deus nos deu a graça de sermos santos. É que a gente às vezes se coloca muito a envolver-se com as coisas do mundo, na justificativa de que não tem nada demais. E na verdade tem. Porque de uma coisa vai levando a outra. E aquilo que aparentemente era inocente te afastou, te deixou frio, te deixou insensível diante das coisas do alto. Um dia, uma criança foi lá no colégio e falou assim: o pecado é igual uma peixaria, né, tia Carol? Eu falei, por quê? Ele falou, quando você entra na peixaria pela primeira vez, você fica tão incomodado com o cheiro que você nem aguenta ficar lá dentro. Só que se você começa a trabalhar lá, você vai se acostumando. E com o passar do tempo, você começa a feder peixe. E você nem percebe mais. Então você chega num ambiente hostil, pernicioso, promíscuo, ou conversações, ou filmes, ou músicas, e você, desde o início, já sente que aquilo não é legal. Mas, como você está neste ambiente, você se projeta a aceitar, não gostando, é claro. Depois, você começa a não mais achar tão estranho. Por fim, você já fez parte daquele momento, daquilo que ali todos fazem, e já nem acha que isso era tão ruim. Para de pensar sobre isso e esquece completamente o olhar para o alto. Porque tem o coração livre, porque tem o coração simples, verão a Deus. E veem a Deus no céu, não só, mas na terra também, em todos os acontecimentos, em todas as pessoas, nos amigos como nos inimigos, nas coisas da natureza, nas aves do céu, nos lírios do campo. Oh, a felicidade de um coração puro. Segundo ponto, bem-aventurados misericordiosos e pacíficos. Para o espírito do mundo, a misericórdia é imoral.
e são indignos de existir aqueles que não sabem viver em guerra. Profundamente radicado em nós, o instinto de nosso egoísmo leva-nos a fechar nosso coração antes às misérias de nossos irmãos, a recusar o perdão e a pugnar acremente pelos nossos direitos, a fechar os olhos ante as injustiças sociais, marginalização e opressões clamorosas. Mas a sabedoria encarnada nos revela outros caminhos e nos orienta para a misericórdia e a paz. Filhos de Deus, havemos de ser como nosso Pai, que tem grande misericórdia, abundante redenção e tesouros imensos de doçura e de bondade. Acolher sempre, perdoar, esquecer as ofensas, compadecer-se das pobrezas, da enfermidade, da miséria moral, rezar pelos abandonados, ampará-los, defendê-los, sufragar as almas do purgatório. É a ternura divina do coração do Mestre que passa, mediante a bênção de Maria, para o coração dos fiéis, discípulos, penhor da misericórdia que encontrarão no limiar de sua eternidade. Na consagração, vou entregar a Nossa Senhora também o valor satisfatório e imprecatório de minhas boas ações todas. Exercer-me, assim, no hábito e virtude da misericórdia, para encontrar misericórdia ante meu juiz. Que lindo. Terceiro ponto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Para assegurar a tranquilidade, a própria fama e haveres, os do século recorrem a todas as armas, ainda mesmo as ilícitas, na fraude, calúnia, venalidade e opressão. Porque o mundo julga que a felicidade é não sofrer perseguição e opróbrio. Não é assim o Espírito de Jesus. Ele foi perseguido e profetizou que a seus discípulos que o seriam também. João 15, versículo 20. Porque a obediência fiel às leis de Deus, na vida individual, na vida social e na vida profissional, e constância ao bem, o bom exemplo ao mau grado de todos os respeitos humanos, a defesa intimorata dos direitos de Deus, da Igreja, da Santa Igreja, dos marginalizados e sem voz. Tudo é causa de perseguição, por vezes feroz e sangrenta. Mas se os mundanos querem, por paga de sua tranquilidade criminosa, o gozo da terra, os fiéis de Jesus, em troca das perseguições, terão o reino de Deus. Consagrado a Maria, serei perseguido mais que os outros, porque sendo Maria a mãe dos vivos, a todos os seus filhos entrega pedaços da árvore da vida, que é a cruz de Jesus. Que lindo! Tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Grimond de Montfort. Mas a cruz me levará à luz eterna. Que lindo, gente. Que coisa fantástica isso daqui. Vamos ver aqui João 15. Eu amo João 15, gente. Eu tenho um carinho especial por João 15. Porque é muito forte, né? João 15, versículo 20. Recordai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão a vós também. E se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa também. Agora tem uma outra parte que eu gosto muito. João 15, versículo 16. Então, diante de tudo isso que você está sabendo, de repente pode passar pela sua cabeça. Peraí, se eu vou ser perseguido, então eu não vou querer isso não, né? Acho que isso não é para mim não. Vou fazer consagração não, deixa do jeito que tá melhor, tá mais tranquilo. Tô aguentando mais problema. Aí, João 15, versículo 16, Jesus diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que coisa linda. Você está achando que a gente está aqui porque Deus é maravilhoso e nos aceitou, porque a gente está aqui super dedicado, firmes no propósito, rezando direitinho, rezando o texto, rosário e fazendo todas as devoções. Gente, calma. Ele
nos escolheu. Ele nos quer, realizando isso agora. Ele nos buscou lá na nossa miséria. Lembra dos trabalhadores de última hora? Chegaram os primeiros, depois os do meio-dia, depois do entardecer, depois os do final do dia. Eu sinto como se nós fôssemos estes, o do final, que mesmo tendo trabalhado tão pouco, recebeu o prêmio de todos que trabalharam antes. Os profetas, os apóstolos, os discípulos, os santos, e todos que derramaram seu sangue, seu suor, para que hoje a Santa Igreja Católica estivesse nos servindo com todos os seus sacramentos, com a sua liturgia, com o seu canto e louvor, com os seus sacerdotes, nos concedendo perdão. Tudo Deus preparou para que os escolhidos estivessem de pé. Estaremos sempre de pé com a graça dele, mas nos esforçamos mais a partir de agora, porque sabemos que nós não estaríamos aqui se não fosse pela oportunidade que Deus nos deu. Sejamos gratos a todo sofrimento. Lembremos da cruz do Cristo. Lembremos de Maria, de São José. Eles não foram poupados. Sua caminhada na terra foi cheia de dificuldades. Foram muitos os momentos. Só a coroa das lágrimas nos traz 7 momentos de lágrimas de Nossa Senhora. Lágrimas que ela chorou e que ela foi corredentora para a nossa salvação. Lembremos disso. Não reclamemos, nunca, mesmo que estiver muito difícil. Rogue a Deus a força que o Cristo teve, a paz que o Cristo teve durante sua crucifixão. Beleza? Mãe puríssima, Mãe de misericórdia, quero amar-vos tanto, que meu amor me faça semelhante a vós, em vossa inefável pureza, em vossa maternal misericórdia. Como vós, então, verei a Jesus. Como vós o vistes toda a vossa existência, dia e noite, no trabalho e no repouso, na alegria e na dor, no presépio, no lar, na via sacra, no Calvário. Fechai meus olhos para que não vejam as loucas vaidades do século e abri-os somente para os encantos da humanidade de Jesus, para a beleza de vossa face querida. E que a vossa misericordiosa bondade para com este mísero filho vosso ensine-me a ter para com o meu próximo o amor, a mansa caridade, que me fará deveras o Filho de Deus. De novo, João 15. Vamos pegar. Eu sei que o Evangelho é Mateus, mas tem uma coisa legal aqui, ó, em João 15, que ele fala assim, ó. Versículo 17. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. O que vos mando, ele mandou. Ele não está dizendo assim. Ele não está dizendo assim, vocês precisam amar. Amais e sereis amados. Ele falou, o que vos mando. Ele está mandando, gente. Está pedindo. Ele está mandando. Vocês, escolhidos meus, eu escolhi vocês. E eu estou mandando. Vocês amem uns aos outros. Ponto. Ramalhete. A misericórdia é perfume que exala no lírio da pureza. Como o coração imaculado de Maria é doce todo o coração virginal. Em ti a misericórdia, em ti a piedade, em ti a magnificência, em ti a soma tudo quanto na criatura existe de bondade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, porém, dos homens. Arrastai-vos-ão para seus tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis para lhes servirdes, a eles e aos gentios de testemunho. E quando vos levarem,
Não cuideis com o que haveis de falar, porque não sois vós que haveis de falar, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala por vós, em vós. Desculpa, vou ler de novo. E quando vos levarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque não sois vós que haveis de falar, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. E um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e lhe darão a morte. E vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Olha isso, gente. E aquele que perseverar até o fim, este é o que será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de correr a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se ao pai de família chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus domésticos. Não os temais, contudo. Porque nada há de oculto que não venha a se descobrir, nem segredo que não venha a saber. O que eu vos digo às escuras, dizei-o às claras. E o que ouvis pelo ouvido, publicai-o pelos telhados. E não temais aos que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei antes o que pode lançar ao inferno, tanto a alma quanto o corpo. Que lindo! Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É que às vezes a gente esquece que é Deus que conduz a nossa vida. Às vezes a gente esquece que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos deu o despertar para o novo dia, que é Deus que permitiu o respirar, o ver, o caminhar, o beber, o alimentar. A fome, a sede, tudo vem da graça e da misericórdia de Deus a nos prover de tudo o que a gente precisa para o dia de hoje. Às vezes, a gente acha que isso depende do relógio que desperta, da nossa força de vontade de levantar, da nossa necessidade de cumprir horário no trabalho. Não é nada disso. Isso é o superficial. Nós precisamos avançar para as águas mais profundas. Nós estamos aqui numa batalha, onde santo se tornará todo aquele que perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Peça a Deus todos os dias sabedoria, paciência, ciência, discernimento, amabilidade, humildade, pureza, temor a Deus. Mas não se esqueça deste dom tão importante. Perseverar até o fim. Me dê, Senhor, a perseverança até o fim. Porque isso te tornará santo. Não desistam. Vocês passarão por grandes aflições. Ofereçam com alegria ao Deus crucificado, que veio para este mundo para nos ensinar a vivermos o céu. Ele nos escolheu. Façamos então uma entrega mais feliz. Porque ser escolhido pelo Todo-Poderoso, isso é um mérito muito grande. Sejamos então humildes servos, que possamos ser instrumentos na mão do Pai. E confiando neste grande Maestro, possamos ter o nosso coração tranquilo, mesmo durante o momento onde você será afrontado, humilhado, perseguido, machucado ou até morto. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não matam a alma. Quantos santos hoje nós veneramos e sabemos que foram grandes dores antes dos seus martírios. Nós sabemos disso. Por que temos medo de sermos martirizados? E outra frase que eu acho muito importante: não vos preocupei com o que haveis de falar, pois é o Espírito de Deus que falará em vós. Que lindo! Como nós somos protegidos.
nem a preocupação do que falar eu preciso ter. Confiemos neste Deus Todo-Poderoso, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Ele é misericórdia. Ele dá a oportunidade até o último minuto da nossa vida. Façamos bem uso dos minutos do dia de hoje, beleza? Imitação de Cristo. Proveito das adversidades, livro 1, capítulo 12. Bom é que de tempos em tempos nos sucedam coisas adversas e venham trabalhos, porque fazem recolher o homem dentro de seu coração, para que, conhecendo que vive em desterro, não ponha sua esperança em coisa alguma no mundo. Bom é que padeçamos algumas vezes contradições e que os homens pensem mal ou pouco favoravelmente de nós, ainda que façamos bem e tenhamos boa intenção. Estas coisas de ordinário nos ajudam a ser humildes e nos defendem da vanglória. Porque então melhor buscamos a Deus por testemunha interior, quando exteriormente somos desprezados dos homens e pensam mal de nós. Por isso deveria o homem firmar-se de tal modo em Deus que não lhe fosse necessário buscar muitas consolações humanas. Quando o homem de boa vida é atribulado, ou tentado, ou combatido com maus pensamentos, então conhece ter de Deus maior necessidade, experimentando que sem Ele não pode fazer coisa boa. Então se entristece, geme e pede ao Senhor o livre dos males de que padece. Sente que se lhe dilata a vida, deseja que se lhe apresse a morte para ser desatado das prisões do corpo e unir-se com Cristo. Conhece também que não há nem pode haver no mundo perfeita segurança, nem paz completa. Tem aquela questão, né? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Quem quer ir agora? Deveríamos viver aqui como quem deseja a todo momento ir embora para a casa do Pai. Aqui não é fácil, mas estamos aqui também por misericórdia. Deus nos dá a graça de vivermos mais um dia, podendo louvar, crer, amar, servir a Deus todo o nosso coração. Hoje é o dia de fazer valer essa oportunidade e de amar a Deus sobre todas as coisas. Leitura de Montfort, efeitos maravilhosos da divina providência, da divina sabedoria, gente. Hoje eu tô aqui tudo. O maior prazer desta beleza soberana é de comunicar-se, porque é naturalmente amigo do bem. Sabedoria 7, versículo 22. Sobretudo, do bem da criatura humana. E por isso, busca almas dignas e se expande nelas. Sabedoria 7, 27. Esta comunicação da sabedoria eterna é que faz os amigos de Deus e os profetas. Outrora, ela entrou na alma do servo de Deus, Moisés, e lhe comunicou uma luz abundante para ver grandes coisas e maravilhosa força para obrar milagres e alcançar vitórias. Sabedoria 10, versículo 16. Quando entra numa alma, a divina sabedoria consigo traz toda sorte de bens e comunica riquezas inumeráveis. Sabedoria 7, versículo 11. Entre uma infinidade de operações que a sabedoria realiza nas almas, muitas vezes de maneira tão secreta que a mesma alma nem percebe. Eis algumas das mais comuns. A sabedoria comunica seu espírito de luz à alma que a possui. Desejei e me foi dada a inteligência. Invoquei e o espírito da sabedoria veio a mim, espírito sutil e penetrante, mercê do qual um homem, a exemplo de Salomão, julga tudo com grande discernimento e grande penetração. Ela comunica ao homem a grande ciência dos santos e as outras ciências naturais, mesmo as mais impenetráveis, quando convenientes. É nesta fonte infinita de luzes que os maiores doutores da Igreja, entre outros Santo Tomás de Aquino, que se deduz de suas palavras, foram beber estes admiráveis conhecimentos que não são áridos, estéreis e indevotos, mas antes luminosos, operantes, cheios de unção e de piedade, que tocam o coração, esclarecendo o espírito.
A sabedoria não dá somente ao homem luzes para conhecer a verdade, senão ainda lhe transmite capacidade singular para a fazer conhecida por outros. Pois que a divina sabedoria é uma palavra, na eternidade e no tempo. Ela sempre tem falado, e nesta palavra tudo foi feito e reparado. Ela falou aos profetas, pelos apóstolos, e há de falar até o fim dos séculos pela boca dos que a quem ela se tiver dado. Mas as palavras que a divina sabedoria comunica não são comuns, naturais e humanas. São palavras divinas, verdadeiramente o verbo de Deus. 1 Tessalonicenses 11, versículo 13. Palavras fortes, tocantes, penetrantes. Hebreus 4, 12. Que partem do coração daquele por quem ela fala e vão até o coração do que ouve. A sabedoria eterna, objeto da felicidade e complacência do Pai Celeste, alegria dos anjos, é para o homem que a possui o princípio das mais puras e doces consolações. Dá o gosto das coisas de Deus e faz perder o gosto das criaturas. Rejubila o espírito por suas luzes, derrama no coração uma alegria, uma paz e uma doçura inefáveis, ainda entre as tribulações mais rudes. Segundo o testemunho de São Paulo, estou inundado de alegria no meio de todas as tribulações. 2 Coríntios 7, versículo 4. Quando a sabedoria se comunica a alguém, dá-lhe todos os dons do Espírito Santo e todas as virtudes em grau iminente. Uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade abrasada, temperança equilibrada, consumada justiça, força invencível, bondade perfeita. Religião esclarecida, profunda humildade, doçura encantadora, obediência total, mortificação contínua, oração sublime. Eu vou gravar esse parágrafo para a gente ler ao longo do dia de hoje. Vou colocar no Instagram, aqui nos detalhes, vou colocar no WhatsApp. Vou ler de novo. Quando a sabedoria se comunica a alguém, dá-lhe todos os dons do Espírito Santo e todas as virtudes em grau iminente. Uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade abrasada, temperança equilibrada, consumada justiça, força invencível, bondade perfeita, religião esclarecida, profunda humildade, doçura encantadora, obediência total, mortificação contínua, sublime oração. 13 dons e frutos que Ele nos dá. Ao total são 13. Nós sabemos que nós temos 9 dons, né? E 9 frutos e 7 dons, mas vamos pensar agora como Deus nos quer. Ele quer a gente assim. Ele quer que a gente tenha uma fé viva. Ele quer que a gente tenha uma esperança firme nele, independente das situações do dia. Ele quer que a gente tenha uma caridade abrasada, que a gente ame o próximo, que a gente deseje o amor, a salvação, o sucesso. Ele quer que a gente ame o sucesso do outro, o crescimento, a santificação daquela alma. Ele quer que a gente se alegre com aquele que está pregando, com aquele que está cantando, com aquele que está servindo. Ele quer que a gente se alegre com aquele que está buscando largar o cigarro. Ele não quer que a gente julgue. Nossa, mas aquele homem ali, ele é ministro e fuma? Para de falar da dificuldade, fala do quanto ele está dentro. Olha que bom, ele é ministro. Deus toca o coração dele para ele largar esse vício. É com alegria, gente, é com alegria, com um amor, uma caridade, um amor assim que faz todos serem salvos, né? Aí ele coloca aqui, ó, caridade abrasada, temperança equilibrada, consumada justiça, força invencível, bondade perfeita, religião esclarecida. Gente, não é como se a gente usasse viseira, não. A gente tem que buscar informação, conhecimento, profunda humildade, doçura encantadora e obediência total, mortificação contínua, jejum, penitência. Mortificações são muito necessárias. Algumas nós escolhemos, outras é Deus.
A continuidade dessa vida mortificada nos leva à santidade, gente. Para de reclamar. Oração sublime. Enfim, como nada há de mais ativo que a sabedoria, ela não deixa estagnar na tibieza e na negligência os que gozam da sua amizade. Inflama-os, inspira-lhes grandes cometimentos para a glória de Deus e a salvação dos irmãos, para experimentá-los e os tornar mais dignos dela. Proporciona-lhes grandes combates, provocações e contradições de toda parte, dos inimigos, dos próprios amigos e parentes. Mas a aflição será leve e grande a recompensa, porque Deus os experimentou e os achou dignos. Experimentou-os com o ouro no cadinho e os recebeu como hóstias do holocausto, e repousará olhares de bênção sobre eles quando chegar o tempo. Sabedoria 3, 4, 5 e 6. A sabedoria os protegeu contra os inimigos, defendeu-os dos sedutores, induziu-os em rude combate, para que se tornassem vitoriosos e conhecessem que a sabedoria é a mais poderosa de todas as forças. Gente, eu não tenho como não ficar assim, porque isso é promessa. Você vê que ele segue a Bíblia em tudo, ele coloca tanto versículo. Tem hora que eu paro de falar os versículos, porque senão fica muito cansativo. Mas está tudo baseado na Bíblia. É que às vezes a gente não lê a Bíblia toda, né? Ou a gente não lembra de tudo que a gente leu. Mas a consagração vem cá e fala, vem cá, deixa eu te lembrar. Tá tudo certo. Vamos então saudar a Virgem Santíssima que nos chama nesse dia de hoje e que o Espírito Santo nos dê condições de degustar todas essas meditações e nos dá a oportunidade de servir a Deus hoje melhor que ontem. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algemar o réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. E por todos os padres, seminaristas, diáconos, bispos, pela santificação do clero, pelas intenções do Santo Padre Papa Leão, pelos religiosos, por todos que estão nessa consagração, pelos consagrados que irão renovar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã temos mais. Com a graça de Deus, amor de Maria. Tchau. Que São José te escute hoje, tá bom?